Foram mais de 50 famílias, gente. Famílias, pai, mãe, filho, aquele monte de filho, tio. Pensa só, 50 núcleos. 50 famílias largadas à própria sorte num terreno em que elas mal tinham uma casa. E a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, lá no setor Independências Mansões, fez essa ação ontem. Segundo os moradores, os agentes chegaram de surpresa e teriam agido com violência. Quem esteve no local foi o nosso repórter Pedro Henrique Rabelo e o cinegrafista Cleomar Fernandes, no LED. Mais de 50 famílias foram despejadas no setor Independência Mansões em Aparecida de Goiânia. Esses vídeos mostram a ação dos policiais que estiveram no local atendendo solicitação da Prefeitura de Aparecida. Estamos sofrendo um despejo forçado aqui, ó, foi 6 horas da manhã. Criança nas barracas, eles passando patrulha em cima das crianças. O Alex mora aqui com a esposa e 2 filhos e teve a sua casa destruída. Ele disse que foi agredido pelos agentes. Agora cobra providência do prefeito Gustavo Mendanha. Queria saber o que o Gustavo tem para falar para nós. Só isso aí, queria uma resposta dele mais rápido possível. Essa estrutura que eu estou aqui, ó, agora só sobrou bambu, né? Mas era a casa do seu Lorival. Ele morava aqui, era tudo coberto. Mas quando a polícia chegou para fazer essa desocupação, ele acabou sendo um dos primeiros moradores atingidos, afetados. Tudo que ele tinha lá dentro, agora está aqui, ó, nessa cama, a céu aberto. Se chover, molha tudo. Chamou, ele falou, desocupa logo isso aí, que eu vou acabar com tudo agora. Depois eu falei assim, não, moço, paciência aí um pouquinho, espera eu tirar as coisas. O Jones é pedreiro, está aqui há mais de 3 meses. Ele se recupera de um acidente no pé e mesmo assim, segundo afirmou, não foi poupado da violência da ação da Prefeitura de Aparecida de Goiânia. E eles chegaram aqui com a maior violência. Na outra vez que eles vieram aqui, vieram mais tranquilo, mas essa foi com muita violência. E eu atrás, correndo para não fazer tudo isso com a família. Eles pegaram, passaram a máquina e quase me derrubaram com fio, que eu só ando com o pé, com a muleta. E meteu 3 cacetadas em mim, mandou eu andar, acelerar. E eu na frente da família, para eles não parar de agredir a família que agrediu. Nós tem prova, nós tem vídeo, nós continuamos filmando. Enquanto algumas crianças brincam sem saber da realidade, outras fazem força para ter onde passar a noite. A pergunta dessas pessoas em Aparecida de Goiânia é uma só. Gustavo Mendanha, essa é a mensagem que eu te pergunto, que eu deixo para vocês. Por que você está fazendo isso com as famílias, essas crueldades que você está fazendo? Não está apresentando nenhum mandato, nem nada. É justo ver uma cena dessa, uma criança ter força. Não é força nos braços, não. É força da vida, força de pensamento, de olhar os seus pais serem escorraçados e não saber para onde ir. É justo você não ter direito a uma moradia, por mais que se tenha que trabalhar para conquistar, porque eu sou a favor da meritocracia. Eu sou a favor de que a gente precisa ter esforço para conseguir as coisas. Mas ali tem trabalhadores, pedreiros, recicladores, donas de casa, diaristas. E quantas profissões não podem sair, médicos, advogados, independente do status quo de que cada uma pode representar, mas é dessa base de família que a gente vai ter um futuro melhor. Mas com que dignidade se a gente, quando fala de que foi recebida com violência, e eu não falo só que é a cacetada, porrada não. Às vezes uma agressão ela é física, uma agressão psicológica, porque qual é a cena que vai ficar na cabeça dessa criança? Teve uma hora que eu vi uma cena aqui, gente, de um carrinho de bebê, em meio àquelas estacas de bambu. É de doer a alma e o coração, porque eu me coloco no lugar. Eu tenho minha casa, minha moradia, minha reforminha. E quem não tem? É muito fácil a gente julgar pela gente. Se é assim, o problema não é comigo, é com o outro, cada um se vira. A gente está numa era de um individualismo que acaba fazendo com que a gente perca a nossa essência, que é de coletividade. O ser humano foi feito para viver junto, sozinho. Ninguém chega a lugar nenhum. Se eu hoje estou aqui é porque tenho meus colegas do estúdio, dos bastidores, da limpeza, de todos os lugares. A gente trabalha em rede. E a gente não pode dispersar isso, achar que só botar para fora resolve. Por mais que se tenha que cumprir uma decisão judicial. Decisões são decisões, regras são regras. Mas as regras, elas podem ter uma ajuda humanitária.
uma ajuda social, uma secretaria de assistência para dar um abrigo, para dar emprego. Rafael, vou com você para o debate, desculpa que é a minha opinião, mas não tem como não me botar no lugar de trabalhadores, de famílias, de crianças. Desculpa não, Débora, você está sendo a voz do cidadão, a voz do povo. Todo mundo que vê essa cena fica indignado, com certeza, né? Isso me faz lembrar, Débora, me permita, um poema do Manuel Bandeira, que diz o seguinte: vi ontem um bicho na imundícia do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Essas pessoas são tratadas como? Como homens ou como bicho? Fica a reflexão. É normal? Será que a gente vai se acostumar com essa situação? Será que a gente vai se acostumar com essas cenas? Será que a gente perdeu a sensibilidade? Será que a gente perdeu a humanidade? Tudo virou normal no meio do caos, no meio da guerra, no meio da fome? Muito triste. Daniel. Muito triste ver a situação dessas 56 famílias que estavam nesse local, que não tem para onde ir, e não estavam ali por motivo nenhum que não fosse simplesmente ter um abrigo. Aliás, um abrigo que já mostra que não tem a menor condição e mesmo assim foram despejados. Essa desocupação, o que me preocupa, aconteceu sem mandato, os moradores não foram notificados. Ontem no JBC, edição da noite, nós falamos sobre isso, recebemos um advogado aqui que explicou a ilegalidade que existe nessa desocupação. As informações não foram as verdadeiras, aliás, foram truncadas, porque em nota, a Guarda Civil Metropolitana de Aparecida disse que não havia ninguém no local, que só havia alguns barracos, e nós estamos vendo aí que essas pessoas existem, apesar de para alguns serem invisíveis. Mas não, elas estão lá. E com seus filhos, com pessoas com problemas de saúde, como vocês viram, com idosos, e não tem para onde ir, não tem o que se fazer. A prefeitura disse que vai cadastrar para ver quem tem necessidade ou não, para entrar num sorteio, para ver quando que vai solucionar os problemas. Infelizmente, essa situação ela demanda urgência. Você tem que, eu não vejo problema nenhum, casos dentro da legalidade, né, com mandato, com notificação, dentro do Estado Democrático de Direito. Se essas pessoas não puderem ficar ali, você pegar e remanejá-las para outro local, dar um lar temporário, tentar abrigá-las e não simplesmente jogar essas pessoas na rua com situações como você viu aí, e sob agressão, e sob violência, que eu espero inclusive que seja investigado pela GCM lá de Aparecida, que se abra um processo para investigar se houve algum tipo de abuso contra esses moradores ali daquele local. É bom dizer que era um lixão, né? Era um lixão. Tem pessoas morando onde era um lixão e foram despejadas de um lixão. É uma situação extremamente triste, me parece muito irregular. Eu espero que a prefeitura se posicione mais firmemente, mais claramente sobre essa situação. Eu não consegui ver, eu só vi uma nota que foi enviada à imprensa dizendo que estão monitorando desde o mês passado, a fim de evitar uma invasão irregular. Apenas isso. Você vai ver as redes sociais do prefeito, e se você quiser aqui, eu vou ler para você, Rafael. Vamos lá. A rede social do prefeito de ontem para hoje, do prefeito Gustavo Mendanha, eu pensando que ele pudesse falar alguma coisa sobre esse caso para entender melhor, e a postagem dele é o seguinte: para definir em qual partido vou me filiar, diferente da forma que fizeram a Aliança MDB e Democratas, ou seja, ele está politicando, ele está falando qual partido ele vai se filiar. Ele não é mais prefeito de Aparecida, ele abandonou a cidade. Ele está preocupado nesse momento simplesmente com a sua situação eleitoral, qual partido ele vai, se ele vai candidatar para o governo ou não, se ele vai ser oposição, se ele vai se aliar ao ex-governador Marconi Perillo. É a preocupação dele. Sobre essa situação na cidade não tem uma linha, não tem uma fala do prefeito. Então, se você... Bem observado, Daniel. É uma situação realmente bem complicada.
eu espero, eu não sou de fazer críticas vazias, eu espero que o prefeito ele torne novamente a Aparecida, torne a olhar seu público, que ele responda os pedidos que tem de resposta sobre essa situação, que ele venha aqui dar uma entrevista para nós, que ele mande um vídeo para nós explicando o que ele vai fazer com essas famílias, com essas 56 famílias, essas pessoas aí doentes, alguns idosos, crianças que não têm para onde ir. E é justo que ele pense na sua carreira política, mas ele recebeu o voto de mais de 97% dos moradores de Aparecida para cuidar da cidade. E essas são imagens reais, ninguém está plantando isso. Isso está em todos os veículos de comunicação. Isso saiu ontem em todos os sites de comunicação do Estado de Goiás, em todas as televisões do Estado de Goiás, em todas as rádios. O prefeito não se posiciona, o prefeito está tuitando sobre qual partido ele deve ir, se vai hoje ou vai amanhã. Sim, e a produção teve uma sensibilidade tremenda, e eu quero que coloquem de novo os caracteres aí, no rodapé do vídeo. Não eram bichos, eram homens. São homens vivendo uma situação terrível. Terrível, Rogério Rezende. Exatamente. Você deu a deixa aqui para mim, é porque assim, eu tô muito... Mexe com a gente, né, Rogério? Porque assim, o Daniel, ele deu aqui o cenário, né, das questões técnicas, de notificação, das famílias, etc. Agora, o que me chama a atenção, não entrando em disputas políticas, enfim. Primeira coisa é fato, o que o Daniel bem disse, né? Quem, por enquanto, é o prefeito é o Mendanha. Bom, então a pessoa a qual a gente tem que fazer voz é a ele. Agora, o que mais me deixa assustado é o seguinte, os policiais estavam lá, quer dizer, eles foram mandados, né, juridicamente para despejar essas pessoas. Agora a pergunta é, gente, para onde que essas pessoas vão? Para onde? Aí vocês colocaram aqui, onde está a humanidade? Tudo bem, é uma questão jurídica. Tá amparado pela jurisdição, tá tudo ok? Tá. Ok. Mas e essas pessoas? O que acontece com essas pessoas, gente? Sério, assim, eu tô falando com você, telespectador, ouvinte, internauta. O que acontece com essas pessoas? Você que é internauta e você que é ouvinte, não viu as imagens aqui. A gente viu aqui, aqui eles estão colocados, né, no meio de um terreno baldio e tem ali uns pedaços de pau com algumas lonas em cima. Ontem ou anteontem, não sei, teve um pé d'água, que pelo menos aqui em Goiânia teve. Eu fico imaginando esse pé d'água lá. O que sabe, é absolutamente desumano. Não tem outra coisa a se dizer. E é o seguinte, se tem que retirar essas pessoas, despejar essas pessoas, eu acho que tinha que ter, no mínimo, um cuidado mínimo para ver onde poderia colocar essas pessoas, pelo menos por um momento, por alguns dias, para ver onde elas poderiam ser redirecionadas.